Este é mais um vídeo da série Perfil Teológico, uma série que nós já produzimos aqui no canal há algum tempo e que tem como objetivo trazer a você um breve relato bibliográfico e teológico dos principais nomes da teologia na Idade Contemporânea, principalmente. Tenho até um perfil teológico sobre outros personagens, né? Lutero, Calvino, Wesley, mas o foco principal do perfil teológico é trazer a você perfis de teólogos e teólogas da idade contemporânea. E por aqui já tem perfil teológico de Karl Barth, Paul Tillich, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Leonardo Boff e tantos outros. E hoje chegou a vez de nós fazermos um perfil teológico de um teólogo que faleceu não tem muitos anos e que de vez em quando passa por aqui no canal algum amigo, alguma amiga que solicita, que pede que a gente fale sobre o grande teólogo biblista José Comblan, que viveu no Brasil muitos anos. Então, atendendo a esses pedidos, e não apenas a esses pedidos, mas fazendo justiça a um grande personagem da teologia bíblica contemporânea e também da teologia brasileira, né? Porque mesmo tendo nascido na Bélgica, ele foi mais brasileiro que qualquer outra coisa. Nós estamos aqui para o perfil teológico de José Comblan. E antes de eu falar mais sobre ele, é claro, vou lhe convidar a se inscrever no canal, ativar todas as notificações para você não perder nada, porque todo dia tem conteúdo novo estreando por aqui. E também para você clicar aqui na descrição do nosso vídeo, porque tem o link de cursos online que você assiste a hora que quiser, com certificado de conclusão. Tem e-books para você começar a ler agora mesmo e tudo isso por um precinho imperdível. Então clique ali e escolha o seu material e venha fazer parte com a gente. José Comblan nasceu em 22 de março de 1923 na capital da Bélgica, na cidade de Bruxelas. No canal eu também tenho um vídeo da série 5 mostrando 5 teólogos belgas. A Bélgica, a França, países de língua francesa, né? A Bélgica majoritariamente fala francês, são países também com uma grande tradição na teologia, principalmente na teologia católica. E são países que vale a pena nós olharmos com alguma atenção para lá, porque tem uma produção muito interessante nessas localidades. O José Comblan nasceu em Bruxelas em 1923, era um dos 6 filhos do seu pai, da sua mãe, né? Uma família composta pelo pai, a mãe, mais 6 filhos, dos quais o José Comblan era o filho mais velho. Ainda muito jovem, decidiu seguir a carreira sacerdotal. Em 1940, ele entrou para o seminário Leão XIII, em Louvaina, na Bélgica. Louvaina, que é um centro teológico também dos mais importantes da Europa e da Bélgica, com certeza. Entre 1943 a 1950, o José Comblan fez os seus estudos na área teológica, inclusive o seu doutorado nessa área. Lembrando que a formação teológica para alguém que queira ser padre é uma formação muito consistente, né? Tem que estudar alguns anos de filosofia inicialmente, depois tem uma formação em teologia que dura não menos do que 4 anos, às vezes dura até mais do que isso. E no caso do José Comblan, ele, além dessa formação básica, vamos dizer assim, ele também fez o seu doutorado, concluindo esse tipo de estudo no ano de 1950. Pouquinho antes, em 1947, quando terminou os estudos básicos de teologia, da formação sacerdotal, filosofia, teologia, em 1947 ele foi ordenado sacerdote e dali por diante ele dedica grande parte da sua vida não apenas a uma teologia acadêmica, da qual ele tinha toda a capacidade de fazer e o fez, como também dedica a sua vida
a pastoral, a compreensão do outro, a leitura da realidade nos países onde ele passou, e foi também um missionário dedicado e abnegado, que deu grande parte da sua vida para essa causa. Ainda no final da década de 50, o Papa da época era o Papa Pio XII, e o Papa Pio XII fez uma campanha tentando angariar sacerdotes, jovens sacerdotes europeus, que desejavam dedicar a sua vida na causa missionária, indo para países de outras regiões do mundo que tinham déficits de sacerdotes, que precisavam receber sacerdotes para poder desenvolver a pastoral, desenvolver o dia a dia da igreja nessas regiões. O José Comblan não pensou duas vezes e se disponibilizou e se prontificou para ser um desses missionários no campo missionário católico, e fez isso em 1957. Em 1958 ele já estava aqui no Brasil, no interior de São Paulo, na cidade de Campinas, atuando como missionário. Ele não só atuou no Brasil, né? Ele atuou no Chile também. No Chile ele foi perseguido pela ditadura do Pinochet, teve que sair de lá, teve que buscar asilo político no Brasil naquela ocasião, passou em alguns outros lugares, mas foi no Brasil que ele fez a sua carreira sacerdotal e também a sua carreira teológica, principalmente nas regiões do Nordeste, onde ele ficou a maior parte do seu tempo e do tempo da sua passagem aqui pelo Brasil, que foi a maior parte do tempo da sua vida. Foi professor da PUC de Campinas, da Pontifícia Universidade de Campinas, entre 1958 a 1962, no momento imediatamente anterior ao Concílio Vaticano II, que acontece justamente de 1962 até 1965, e esse é um assunto de grande interesse do José Comblan, e um assunto que muda radicalmente a maneira de se fazer pastoral e teologia nos meios católicos. Entre 1959 a 1962, ao lecionar em São Paulo, ele foi professor de ninguém mais, ninguém menos do que essas três grandes referências brasileiras. O Frei Tito, que foi perseguido e acabou morrendo em consequências dos pavores que ele viveu na ditadura militar, do Frei Beto, que é vivo e continua lúcido e produzindo reflexões super importantes para a nossa sociedade atualmente, e para a grande teóloga Ivone Guevara, da qual nós também precisamos nos debruçar, compreender a sua teologia feminista, e também produzir um perfil teológico em homenagem a essa grande teóloga, esse grande nome da teologia brasileira, que foi a Ivone Guevara. Então, imagina o tamanho, a grandeza do José Comblan, que foi professor do Frei Tito, do Frei Beto, da Ivone Guevara e de tantos outros nomes que passaram por ele ao longo da sua dedicação ao sacerdócio e ao magistério também, à docência teológica aqui no Brasil. Entre 1965 e 1968, trabalhou com Dom Helder Câmara, outro grande gigante do pensamento teológico, da pastoral, da sociedade brasileira no momento crítico, na década de 60. Dom Helder, que foi uma pessoa profundamente interessado e engajado com os mais necessitados, com os pobres, com a teologia da libertação. E Dom Helder convida o José Comblan para trabalhar com ele lá em Recife, tanto na pastoral quanto na formação de seminários, na formação acadêmica, na formação intelectual. E o José Comblan passou aproximadamente 4 anos no Recife trabalhando com Dom Helder Câmara, cardeal brasileiro, né? Uma das obras mais importantes, dentre tantas obras do José Comblan, é a Teologia da Enxada, teologia que relaciona o conhecimento bíblico teológico com a realidade do camponês, com a realidade do trabalhador agrário do Brasil, um trabalhador tão sofrido, um trabalhador
muitas vezes alijado do processo educacional, muitas vezes alijado da alfabetização, excluído da sociedade. E o José Comblan se aproxima dessa leitura, se aproxima desse tipo de pastoral, e ele também é uma pessoa extremamente envolvida e engajada com a teologia da libertação e com a necessidade de se produzir uma teologia que dialogue com o chão no qual pisamos, que dialogue com a realidade brasileira que ele encontra principalmente no Nordeste do Brasil. A teologia ela só faz sentido se ela for encarnada, se ela for contextualizada. Caso contrário, é apenas uma reflexão intelectual que tem o seu valor, mas fica parada antes de alcançar a sua finalidade mais importante, né? Como eu falei, ele também passou pelo Chile, foi expulso de lá na ditadura do Pinochet, voltou para o Brasil e teve vários trabalhos teológicos, principalmente no Nordeste, onde ele veio a falecer no dia 27 de março de 2011, vítima de um ataque cardíaco, já com a idade de 88 anos, numa pequena cidade do interior baiano, próxima a Salvador. José Comblan faleceu aos 88 anos de idade, no ano de 2011, e é um grande teólogo, principalmente ligado à teologia da libertação e à teologia bíblica. Ele tem vários comentários, várias produções nessa área, sempre relacionando o seu conteúdo com a realidade vigente. E para indicar a você duas grandes obras do José Comblan, são 2 volumes dessa série maravilhosa, que era o Comentário Bíblico Latino-Americano, que passou por várias editoras e que precisa voltar a ser produzida e a ser vendida, a ser colocada à nossa disposição, porque é uma série espetacular. E aqui tem o volume de Atos dos Apóstolos, olha, escrito pelo José Comblan, Comentário Bíblico Latino-Americano. Esse aqui é o volume de Atos dos Apóstolos, do José Comblan, e também esse comentário da mesma série que ele faz da Epístola aos Efésios, ambos do José Comblan, como várias outras obras, e tudo que você encontrar e ler do José Comblan, com certeza você vai estar lendo uma obra teológica encarnada, de profundo critério acadêmico e extremamente relevante. Conheça esse teólogo. Se você ainda não conheceu, aproveite e comente aqui embaixo se você já o conhecia ou está ouvindo falar dele pela primeira vez. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais e inscreva-se no canal para não perder nada do que acontece por aqui. Um abraço e até a próxima oportunidade.